Livro Acústico Editora apresenta Anjo da Cara Suja, de Celso Inocente. Primeira edição. É possível existir a amizade saudável entre um adulto e uma criança, que até então era desconhecida. Por que a velha questão, nunca fale com estranhos, ainda persiste? E por que precisa haver esta discriminação, dando a entender que a criança é um ser diferente, que só pode viver em seu mundinho infantil, separado dos adultos? Quanto mais o tempo passa, mais real se torna este perigo. Um mundo cercado pela inocência da criança e a perversidade de adultos cruéis. Assim é Regis, um menino pobre de apenas 8 anos de idade, protegido em seu mundo infantil, cercado de muitos amigos de sua faixa etária, até o dia em que se depara com uma amizade diferente. Um jovem casal encontra no menino a figura do filho que está por nascer, e com um jeito amável fará de tudo para conquistá-lo, cativando seu coraçãozinho simples, ingênuo e cheio de amor ao próximo. Aos poucos, esta amizade vai crescendo, e o menino passará então a fazer parte de suas vidas, demonstrando a cada dia a verdadeira felicidade em uma amizade saudável, que servirá de exemplo para que seja realmente possível apagarmos a marcante frase: nunca fale com estranhos. Será? Porque as sombras do destino precisa pregar períodos de adversidades em um lar que almeja se tornar cada vez melhor naquilo que se diz amor e felicidade. Conheça o período de conquista de uma amizade simples, porém especial. Conheça a persistência nas buscas de recuperação daquilo que lhes foi negado pelo destino cruel e impiedoso. Entre nesses dois mundos que nem precisava ser diferente: o mundo infantil, cercado pelo mundo adulto. Existe algo mais puro e sagrado do que a amizade de uma criança? É o que um jovem casal vai descobrir durante a convivência com um menino pobre de apenas 8 anos de idade, a partir de agora. Capítulo 1. Vitória Bonelli. Felizmente, Tiago, Mateus e Lucas trouxeram Neia lá do Guarujá. Estávamos em meados de novembro dos encantados anos de 1972, pouco depois das 7 horas da noite. Luciano Cavalari, funcionário público na Vara da Infância e Juventude no Fórum de Penápolis, contava seus 25 anos de idade. Branco, magro, cabelos pretos bem aparados, estatura normal, estava sentado na poltrona da sala de estar bem à frente de sua jovem esposa, Sara, de 21 anos, também branca, de cabelos negros longos, que, sendo casados há pouco menos de um ano, estava então no 5º mês de gestação do tão sonhado primeiro filho. Devido ao cansaço do rotineiro dia de uma dona de casa e as pernas que incham devido ao estado de gravidez, Sara estava então deitada no outro sofá, dos que a gente chama de 3 lugares, assistindo em preto e branco pela TV Tupi de São Paulo a emocionante telenovela Vitória Bonelli, que narra o drama de uma mulher, Vitória, interpretada pela atriz Berta Zemel, que acabava de ficar viúva ao lado de seus 4 filhos, todos jovens, e que foram batizados com os nomes bíblicos: Tiago, Mateus, Lucas e Verônica. Devido ao calor dessa época do ano, o casal adquiriu o costume em deixar a porta de entrada da casa, que fica a apenas 3 metros de distância para o portão que leva à rua, sempre aberta, durante todo o período em que ficava ali naquela sala assistindo a programação de TV, que geralmente começava para eles às 7 horas da noite com aquela telenovela. Depois vinha o telejornal na mesma emissora, seguido depois pela telenovela da TV Globo Selva de Pedra, e depois pela TV Record, os seriados semanais, Os Pioneiros, Bonanza, Daquitari, Kung Fu,
Naquela noite, porém, por estar um pouco fria devido a um esquisito vento gelado, Luciano, mesmo sem se levantar, usando os pés, empurrou a porta fechando-a, alheio ao que acontecia do lado de fora. Sara então lhe chamou a atenção. Você fechou a porta. Tem um menininho que sempre assiste a novela encostado ao portão. Como assim? Espantou-se Luciano, levantando-se imediatamente. Uma criança. Explicou Sara sem se levantar. Todas as noites ele está aí. Luciano abriu a porta apressadamente e, como não havia ninguém no portão, seguiu rapidamente até ele, de onde pôde avistar uma criança branca, maltrapilha, descalça, magra, de seus 8 ou 9 anos de idade, cabelos castanhos, que cabisbaixa se afastava lentamente para o final da rua deserta e sem asfalto. Ei, menino! Chamou-o Luciano. Ele olhou para trás e, talvez pensando que não fosse consigo, voltou a caminhar lentamente. E como não seria com ele, se eram as duas únicas pessoas naquele lugar ermo, tendo por companhia apenas a pouca claridade que as lâmpadas de talvez 200 watts produziam do alto dos postes de iluminação pública. Menino, espere! Insistiu Luciano. Ele tornou a parar e então, virando-se e apontando o polegar para o próprio peito, perguntou timidamente. Eu? Venha cá! Um tanto receoso, voltou até uns 2 metros de seu interlocutor. Você estava assistindo a novela? Ele apenas deu de ombros como a dizer, o que importa? Desculpe-me eu ter fechado a porta. Não sabia que você estava aí. Deu de ombros novamente. Gosta de assistir Vitória Bonelli? Novamente os ombros falaram por ele. Você não sabe falar? Sei. Gosta da novela? Gosto. É claro que ele gostava da novela, já que mendigava aquele aparelho todos os dias, ali, sentado no chão junto ao portão, acompanhando toda aquela trama. Luciano abriu o portão chamando-o. Entre aqui, vamos assistir juntos. Não, obrigado. Negou ele receoso. Venha, garoto. Não vou lhe fazer mal. Assista a novela, depois você vai embora. Apesar de tímido e receoso, lentamente ele adentrou ao portão, acompanhando o estranho. Na entrada da sala, sentando-se no degrau de saída, insinuou. Assisto aqui na porta. Sente-se aqui no sofá. Aqui só estamos eu e minha esposa. Estou sujo. Não te preocupes, menino. O sofá está sujo. Timidamente, sentou-se na ponta daquela poltrona de apenas um lugar, de tal jeito que caberiam uns 10 dele. Apesar de achar engraçado seu jeito tímido, Luciano segurou por seu corpo frágil, forçando-o a sentar-se corretamente. E assim, ele permaneceu em silêncio, com seus olhinhos de criança paupérrima vidrados na Vitória Bonelli. Naquela noite, Luciano acabou por não assistir a novela. Quer dizer, assistiu, porém não prestou muita atenção, pois, apaixonado por crianças como sempre foi, acabou passando o tempo concentrado nas atitudes silenciosas daquele menino humilde. Na verdade, humilde era o jeito da gente pensar devido ao seu estado maltrapilho, usando uma camisa de algodão bege mal abotoada, uma calça tipo short também de algodão azul marinho muito curta, que o fazia parecer como um francesinho, com seus cabelos castanhos curtos, despenteados, olhos da mesma cor e, embora calado, com sorriso maroto, durante o desenrolar da trama que o televisor apresentava. Porém, dava para perceber que ele não era um menino desamparado pela sorte ingrata. Apesar de sujo, ele não fedia como uma criança abandonada. Exilava sim o odor de suor de criança que havia brincado bastante. Ou seja, ele não teria tomado banho ainda. Deveria fazer isso na hora de dormir. Crianças dessa época tinham seu tempo muito ocupado, e banho era coisa supérflua. Além de que o desagradável fedor de suor e mau hálito aparecem com mais intensidade em adolescentes, a partir de seus 14 anos de idade. Qualquer um sabe que o odor de suor de criança é diferente do odor de suor de um adulto, mas era pobre. Com certeza não tinha o seu próprio televisor, pois se humilhava a assistir a de um estranho sentado no portão da rua. Isto, porém, não dizia nada. Apenas poucos privilegiados, ricos ou com bom emprego como Luciano, tinham em sua casa este luxo chamado televisor, geladeira, sofá
No máximo 5% da população penapolense tinha isto. Os demais sequer tinham que se aventurar nos parquinhos públicos, onde a prefeitura fornecia este bem, com imagens em preto e branco para seus cidadãos, colaboradores com donativos forçados, através de impostos diversos, se descontraírem. Portanto, naquela noite, devido a esta visita inesperada, Luciano acabou por se desconcentrar da novela. Ou seja, seus olhos viam a televisão e toda sua trama em volta de Vitória Bonelli, batalhando com o filho caçula, Lucas, em prol de cuidar de sua cantina lotada. Mas seu pensamento estava firme nas atitudes daquele menino, que não desgrudava seus olhinhos da tela de 26 polegadas do televisor Telefunken. O menino, apesar do encanto do televisor e da telenovela, sabia que o homem, embora disfarçadamente, praticamente não desgrudava o olhar de seu jeito, e isso o deixava ainda mais tímido. Assim que o final da terceira parte da telenovela apareceu escrito, a seguir cenas do próximo capítulo, o pequeno se levantou dizendo: Eu já vou, obrigado. Calma, pediu Luciano. ainda não terminou. Não gosto de ver as cenas de amanhã. Negou ele saindo pela porta. Por que não? Não gosto é saber o que vai passar depois. Já entendi. Gosta do suspense. Agora eu já vou. Voltou para a entrada e disse olhando para Sara deitada no sofá. Obrigado, moça. Amanhã, quando você vier, chame no portão. Pediu Sara sem se levantar. Após fechar o portão depois que ele saiu, Luciano insistiu. Quando você vier amanhã, bata palmas no portão, que eu virei abri-lo para você. Sem responder, o menino se afastou correndo até o final da rua, onde dobrou à direita e desapareceu. Desde quando ele assiste televisão sentado no portão? Há uns 10 dias, creio eu. Na noite seguinte, enquanto era exibida a abertura da novela, Luciano, parecendo ansioso, ficou no aguardo de seu mais recente parceiro de assistir televisão ao lado de sua esposa. O pequeno, porém, não chamou. Assim que iniciou realmente o capítulo daquele dia, Luciano se levantou seguindo até a porta, onde teve uma surpresa. Lá estava ele, sujo tal qual ao dia anterior. Descalço, usando talvez a mesma calça curta e uma camiseta tipo polo, listrada em verde, azul, branco e bege, sentado no chão, segurando com as duas mãos as grades do portão. Luciano foi imediatamente ao seu encontro, abrindo o portão. Por que você não o chamou? Não é preciso, moço. Eu assisto daqui. Nada disso. Faça o favor de entrar e sentar lá no sofá. Timidamente, ele adentrou até a sala e, após ser cumprimentado docemente com um simples oi por Sara, sentou-se do mesmo jeito na mesma poltrona do dia anterior. Luciano tornou a corrigir sua postura, sentando-se a seguir no outro sofá, onde, praticamente em silêncio, assistiram todo aquele capítulo. Na saída do portão, após o final da novela, Luciano voltou a insistir. Amanhã, quando você chegar, quero que me chame. O menino se despediu com um simples tchau e saiu apressadamente, dobrando à direita na esquina, como na noite anterior. Na noite seguinte foi a mesma coisa. Ele chegou sem ser notado, sentando-se no chão próximo ao portão, só entrando à residência dos Cavalares após ser convidado. Suas palavras econômicas eram praticamente sempre as mesmas. Oi ao adentrar a sala e tchau. No máximo, um obrigado ao se despedir. Na próxima noite, Luciano, pensando em testá-lo, resolveu endurecer. Ao contrário de sempre, pouco antes do início da telenovela, fechou completamente a porta da sala, obrigando assim ele chamar quando chegasse. Iniciou-se a abertura com a rolagem dos nomes dos atores e demais componentes da equipe de profissionais. Dobrando a esquina, sujo e maltrapilho como todos os dias, quase correndo, surgiu o menino, e estando então diante do portão, percebeu a porta fechada. Franziu o lado esquerdo dos lábios. Até ameaçou a bater palmas, mas sua mente infantil começou a condená-lo, formulando pensamentos hostis tais como: não tá vendo que eles não querem que você fique amolando? Moleque todo sujo e rasgado sentado no sofá novo deles. Vá ver sua novela no parquinho. Assim como chegou, virou para trás em disparada e na primeira casa, no centro da quadra, à esquerda para quem sobe, abriu o portão de ripas, feito por seu pai,
com os restos de construção que ele fazia para seus clientes de pedreiro e carpinteiro. Os 2 outros terrenos, entre a casa que fica bem de frente à rua transversal, não existiam construções, tendo por ali, protegido por cerca de arame farpado, um vasto mandiocal plantado por seu próprio pai. Sua casa era assim, recém-construída e bem simples, pintada a cal na cor azul muito claro, quase branco, tendo um muro baixo, pequena varanda antes da entrada para a sala, depois uma cozinha com fogão a lenha, revestida em concreto vermelho, com um forninho embutido. O quarto de seus pais, onde, em um berço de madeira formado por grades e envernizado em vinho, dormia também o maninho caçula, com apenas 5 anos de idade. O quarto das crianças, onde ele dormia em uma das 2 camas de casal, amontoado entre 4 irmãos, inclusive uma menina 1 ano e meio a menos do que ele, na saída da cozinha, do lado externo, ficava o banheiro, com um chuveiro improvisado construído com um grande balde, tendo adaptado no fundo um bico de regador soldado, invenção de seu pai. Ao lado, um profundo poço de sarrilho, com manivela de puxar água com o próprio esforço dos braços. Aos fundos da residência humilde, outra residência ainda pior, sem sequer ter recebido o tal reboco, contendo apenas 2 cômodos, uma cozinha pequena e um quarto grande, sem nenhum banheiro, sendo que seus moradores, sua tia Amélia com seus 6 primos, João de 10 anos, Zete de 9, Moacir de 7, Gilmar de 6, Ivone de 4 e Zoca de 3 anos, tinham que compartilhar o banheiro da casa principal. Ao lado desta, uma pequena horta, cercada por telas evitando a invasão das intrusas galinhas que se amontoavam no terreiro durante o dia e naquela hora de quase noite de horário de verão já se empoleiravam sobre o grande forno, onde sua mãe usava para assar pães e às vezes, geralmente no Natal, algum tipo de porco ou frango. Ele, porém, sequer pensou em adentrar em seu modesto aconchego familiar. Apanhou a grande bicicleta Philips de seu pai, arrastou-a para a rua e saiu a 1000 km/h, pedalando meio que sem jeito, sem conseguir sentar-se sobre o banco que a gente chama de cilim, devido seu corpo pequeno e as pernas que mal conseguiam dar a volta total no pedal, tendo que acabar forçando cautelosamente para não ferir sua virilha sobre o cano da tal bicicleta. Passou em frente à casa, a qual teria se humilhado a assistir televisão, jogado no chão de um portão de aço. Depois, ao lado do então parquinho público, com lindo e monstruoso cruzeiro, iluminado com centenas de lâmpadas incandescentes. Seguiu em frente até a lateral do aeroclube municipal, cercado com arame farpado, virando à direita e depois de 200 metros à esquerda, passando em frente ao grande portão principal, semelhante aos usados nos sítios, incluindo o mata-burros naquele recanto de lindas aeronaves, tendo inclusive em sua coleção uma réplica do famoso 14 bis do fabuloso Santos Dumont, que de vez em sempre enfeitavam o céu penapolense com seus voos divertidos, tais quais monstruosas aves à espreita de alguma presa desavisada no solo. Tais naves mágicas muitas vezes despejavam dezenas de lindos paraquedas, colorindo ainda mais o gracioso céu claro de uma cidade do interior, onde o calor sempre girava perto de seus 40 graus centígrados. Dobrou à direita, passando ao lado da gigantesca Casa Anjo da Guarda. Depois, à esquerda, onde só então a rua se tornava asfaltada, passando em frente às 2 entradas principais desta casa que abrigava crianças desamparadas. Depois, dobrando à direita na rua Doutor Ramalho Franco, passou em frente à casa de sua professora, Dona Mercedes, do grupo escolar Marcos Trench, e chegou ao parquinho ao lado da bela igreja Nossa Senhora de Fátima. Jogou a bicicleta ao chão e antes mesmo de adentrar ao portão principal daquele local público, teve outra decepção, ao perceber que a televisão estava ligada no canal 7, onde poucas pessoas, na maioria crianças e adolescentes, assistiam ao seriado Batman e Robin.
Sendo assim, menos de um segundo depois, retomou sua bicicleta e forçadamente no caminho mais pesado, devido ao retorno serem alguns aclives acentuados, voltando os prováveis 2 quilômetros de volta ao lar. Enquanto isso, na casa de Luciano, após os reclames comerciais, iniciou-se o capítulo daquele dia da novela, e percebendo que o menino não o chamara, ele abriu a porta, seguindo até o portão sem contudo o encontrar. Sendo assim, seus pensamentos o condenaram, julgando-o ter sido muito cruel com aquele pequeno fã de Vittoria Bonelli. Acreditando que o menino, ao ter chegado até seu portão e ao encontrar a porta fechada, ter seguido para o parquinho a menos de 200 metros de distância, não se conformando, seguiu até o local, em sua busca. Porém, encontrou o local deserto, apenas com a iluminação do grande cruzeiro e o vigia. Por que não tem ninguém assistindo TV aqui? A TV daqui está queimada há 2 semanas. Só então Luciano entendeu por que o menino se humilhava a assistir TV sentado no chão do seu portão, ao invés de estar confortavelmente sentado em um dos bancos de madeira do tal parque público. Voltou para sua casa, e naquela noite não contara com seu novo visitante, lhe fazendo-se sentir muito estranho, parecendo que teria feito algo errado. Aquele menino pobre era um desconhecido, não sabia sequer seu nome, mas parecia que já fazia parte de suas vidas. Na noite seguinte, deixou a porta aberta, mas ele não apareceu. Apesar da ansiedade, estava tudo bem, pois era domingo e não tinha novelas.